né? Muito bem, vamos então fazer uma retrospectiva do povo de Deus desde Abraão, para podermos entender as bases da doutrina do santuário, que é uma doutrina que foi realizada no passado, está sendo realizada hoje, e que muito breve, como a Marilda falou na oração dela, Cristo irá sair do lugar santíssimo e vai dizer: está consumado, está terminado o trabalho, e aí nós teremos a grata satisfação de poder ver Cristo vindo nas nuvens do céu, né? Mas Amém. Deus, mas Deus pediu a Abraão que ele saísse lá da terra dele, na Mesopotâmia, lá de Ur, bem ao sul da Mesopotâmia, que Deus haveria de entregar a Abraão uma terra maravilhosa para ele morar. Agora, a família de Abraão, como já dissemos aqui, era uma família pagã. O pai dele, lá em Josué 22, diz que o pai dele era pagão, a família era pagã e eles adoravam outros deuses. Agora, Abraão não, ele não se acostumava, ele não concordava com aquele tipo de adoração, porque era uma adoração falsa, né? E foi justamente por isso que Deus pensou Abraão, disse: Abraão, eu quero que você saia daí, venha aqui para um lugar que eu vou te mostrar, e eu quero fazer de você uma grande nação. E nós conhecemos as promessas que Deus fez a Abraão, né? De ti farei benditas todas as famílias da terra, vou te dar um filho, vou te dar uma terra para você e seus descendentes. E Abraão saiu e finalmente Abraão chega, né, à terra prometida, onde Deus finalmente o coloca. E ele tem lá o seu filho, né? E depois vai ter também depois vai ter Jacó, vai ter Isaac, vai ter José. E finalmente José, filho de Jacó, vai ser vendido para o Egito. E no Egito ele vai passar por sérias provações, mas sempre ao lado do Senhor. E um dia ele é tentado e é preso. Na prisão ele se revela como um filho de Deus e Deus o ajuda e ele se torna um primeiro-ministro lá do faraó do Egito, né? Mais tarde ele traz a sua família, seu pai, seus irmãos para o Egito, e a família de José se ambienta no Egito, numa terra que o faraó dá a eles. Todavia, o faraó que conhecia José, né, faleceu e veio um outro faraó. E esse outro faraó viu que a família dos israelitas crescia assustadoramente. Ele começou a entrar em pânico por causa disso. Pensou que os israelitas poderiam crescer de tal ordem e tomar o seu rei. Assim, ele resolveu escravizar o povo de Deus, e essa escravidão foi por um período de 430 anos. 4 séculos de escravidão. Ora, nesses 4 séculos, o povo de Deus esqueceu tudo aquilo que foi ensinado a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José. Eles esqueceram do sábado, eles esqueceram dos preceitos de Deus. Muito embora sempre buscavam o Senhor, mas daquela forma de estar sendo escravizado por um povo ímpio e pensavam que Deus não estava tendo piedade deles. Por fim, Deus levantou um homem chamado Moisés para que tirasse esse povo do Egito e levasse esse povo até uma terra de Canaã, uma terra que Deus daria como resultado da promessa feita a Abraão algumas décadas antes, algumas centenas de séculos antes. Então Moisés, juntamente com Arão, vai ao Egito e nós sabemos a história. Ele conversa com o faraó é resistente, vem as 10 pragas. Finalmente Moisés tira o povo de Israel do Egito para levar primeiramente para o Sinai e depois do Sinai até Canaã. Então são duas grandes etapas que eles vão passar. Eles saem do Egito para o Sinai, e depois do Sinai eles vão para a Canaã. Nessa grande viagem, quando eles chegam ao Sinai, Deus ali vai fazer um concerto com Moisés. É parte da antiga aliança. Nós sabemos que a antiga aliança
que Deus fez com o povo de Israel. Deus fez uma aliança com Adão, depois Deus fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Moisés, aqui vamos ver agora, e fez uma aliança com Davi. Então, a aliança que Deus faz com Moisés é para que ele receba os 10 mandamentos de Deus, lá no Monte Sinai, entregue ao povo, a fim de que esse povo possa seguir as leis de Deus que representam o seu caráter. Moisés subiu a montanha, mas quando ele voltou, o povo já havia se esquecido de Moisés. O povo pensava que Moisés havia sido morto lá no cume da montanha e que Deus havia se esquecido deles. Então, eles obrigaram a Arão a fazer um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar, porque Deus já havia se esquecido deles. E adoraram aquele bezerro de ouro, e Moisés chega, vê aquela cena, quebra os livros, quebra as tábuas da lei, e, infelizmente, ele fica extremamente amargurado com aquilo que vê. Ora, todas as nações, gente, todas as tribos participaram daquela festa, né, demoníaca, com exceção da tribo de Levi. A tribo de Levi foi a única que não participou de toda aquela orgia sexual, de bebedeira e desonra ao Senhor. E foi por isso que mais tarde Deus vai escolher a tribo de Levi para trabalhar no santuário terrestre e trabalhar também no templo de Salomão. A tribo de Levi vai ser uma tribo separada porque eles não participaram daquelas orgias lá no Monte Sinai. Ora, a partir de então, depois que eles saem do Sinai, em demanda a Canaã, lá em Êxodo 25 vai dizer que Deus teve um desejo muito grande em seu coração de que eles construíssem um templo, porque, na realidade, eles andavam o tempo todo nas tendas, né? Cada um buscava ao Senhor em sua tenda, mas Deus queria que eles construíssem um lugar especial para que Deus pudesse estar com eles nesse lugar especial. E Deus deu a Moisés toda a configuração, todo o material que devia ser construído, e, finalmente, eles constroem este santuário. O santuário que Deus ordenou para que eles fizessem era uma cópia, era uma edição do santuário celestial. Nós temos um santuário celestial com um lugar santo e um lugar santíssimo. E aqui na terra, Deus falou com Moisés para que ele construísse um santuário também com lugar santo e com lugar santíssimo, para que todo o povo viesse a adorar o Senhor, não só nos dias, mas também e especialmente aos sábados. Esse santuário era uma tenda muito grande, com um cercado enorme. Não sei se a Desirê pode colocar já aí as imagens. Era o lugar onde Deus iria habitar no meio do seu povo. Então, nós sabemos que o santuário foi construído para fins de adoração ao Senhor. Ele era construído de tal ordem que havia um grande pátio, primeiramente. A Desi está tentando colocar ali. Havia o pátio. Depois do pátio, nós tínhamos o lugar santo. E depois do lugar santo, tínhamos o lugar santíssimo, que era habitado apenas pelo sumo sacerdote. De sorte que, quando chegavam as festas, tudo era feito ali ao redor do santuário. Na realidade, esse santuário, quando ele era construído, quando ele era... Israel, oi, desculpa, não está salvo, eu não achei aqui no meu drive, mas eu já vou passar, tá? Não, eu já tudo bem. coloco para vocês, 2 minutinhos. O santuário, ele, na realidade, tinha 4 lados, né? Vamos mostrar daqui a pouquinho. Nós tínhamos o lado sul, o lado norte, o lado leste e o lado oeste. Ao lado sul do santuário ficavam acampados as tendas de 3 tribos. Do lado oeste ficavam também mais 3 tribos, do lado leste mais 3 tribos, do lado oeste, então, eram 3 tribos de cada lado do santuário.
e elas eram lideradas por uma tribo. Cada 3 tribos nesta parte lateral, essas laterais, eram, a, a, a- eram chefiadas, por exemplo, eram dirigidas por uma tribo. Nós tínhamos a tribo de Dan, que ficava a leste. A tribo de Dan era assim como se fosse a tribo superior dessa parte. Nós tínhamos a tribo de Judá, que ficava ao sul. Depois, se você puder mostrar o pátio primeiro, viu, Desirê? Ou o santuário inteiro, né? Tem esse aí. Então, nós tínhamos esses 4 lados, né? A parte sul era de Judá, a parte leste era a tribo de Dan, que chefiava, a parte oeste a tribo de Ruben, e a parte norte era da tribo de Benjamim, que chefiava. Cada lado desse, nós tínhamos 3 tribos. Então, ao conjunto dariam 12 tribos. Então, ficavam 3 ao sul, aí nós estamos vendo mais ou menos. Então, ficavam 3 tribos ao sul, 3 ao norte, 3 a oeste e 3 a leste. Essas tendas eram colocadas e chefiadas pelas tribos. Aí nós vemos a parte do pátio do santuário. Essa parte do pátio do santuário, ela tinha 2 móveis. Nós tínhamos o centro do holocausto, onde eram executados os sacrifícios diários, né? Aqui os sacerdotes trabalhavam, administrados pelo sumo sacerdote, e aí onde nós estamos vendo esse holocausto, era onde se queimavam as ofertas que eram trazidas. Depois nós temos ali também uma pia, né? Bem no centro, em frente ao santuário, nós temos uma pia. Essa pia representava, primeiramente, a purificação do sumo sacerdote, a purificação do sacerdote. Antes do sacerdote efetuar o sacrifício do animalzinho, ele banhava suas mãos, né, lavava os seus braços, as suas mãos, para se purificar, a fim de que pudesse proceder o sacrifício lá no holocausto. Essa pia também representa, gente, o batismo, né? Ela representa o batismo, como se fosse uma purificação batismal antes de que tudo fosse organizado. Agora, Desirê, gostaria que você mostrasse o lugar santo para a gente visitar. O lugar santo, o primeiro compartimento, aí está, se você puder aumentar um pouquinho, aí. Aqui é o lugar santo. Neste lugar, gente, entravam os sacerdotes e o sumo sacerdote, né? Ele é composto por alguns móveis. Nós temos aqui, primeiramente, uma mesa com 12 pães. Esta mesa representa, né, com esses pães, aquele maná que Deus derramava lá para o povo, né? Ele representa também, como escrevi aqui, representa as 12 tribos de Israel, esses 12 pães que aí estão, representam as 12 tribos de Israel, e o maná. Em frente, nós temos um castiçal de ouro, né, com óleo que ficava aceso todo o tempo. Isso representava a presença do Espírito Santo no lugar santo, né? E temos ali ainda um pequeno móvelzinho que era o altar de incenso. Esse incenso representava as orações dos santos que, quando o povo orava, elas subiam, né, em forma de fumaça para os céus. Hoje, em nossa igreja, nós temos aqueles pedidos que são colocados na caixa de oração e que, ao final do ano, ao final de cada semestre, nós vamos lá no pátio da igreja e incineramos esses pedidos e aquela fumaça sobe como um incenso suave para o trono de Deus. Era a função do incensário aí, que era como se fosse o símbolo da oração dos santos subindo para o Senhor. Pois nós temos aqui uma cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo.
Essa cortina, gente, era uma cortina que recebia, nós vamos dizer daqui a pouco, né, o espargir do sangue do animalzinho morto que recebia os pecados do pecador. Ela dividia, portanto, o lugar santo do lugar santíssimo. E, finalmente, nós tínhamos o lugar santíssimo. Pedi para a Desirê nos mostrar e dá para ver, mas eu acho que eu mandei uma do lugar santíssimo, né, Desirê? Pegar essa. Isso. Aí está o lugar santíssimo. Nesse lugar santíssimo havia um móvel que era a Arca da Aliança. Era o lugar mais sagrado do santuário. Porque aqui, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele sentia a luz da presença de Deus e ele sentia a fumaça que não deixava que ele morresse. Então havia uma fumaça que era transmitida daí da arca e a luz fulgurante que era a presença de Deus. Essa arca era toda de ouro, ela tinha 2 querubins sobre ela, que ficavam com o rosto para baixo, para o rosto escondido da presença do Senhor. Ela tinha o propiciatório, que era exatamente essa parte de cima, a parte mais sagrada do lugar santíssimo, era o propiciatório, ou seja, a tampa da arca. Dentro da arca, nós tínhamos um vaso, né, que representava aí as, as petições do povo. Tínhamos também as 2 tábuas da lei, que representavam o caráter de Deus. E tínhamos também o cajado de Arão, com que ele fez prodígio, fez aquelas coisas lá perante o faraó, que representava um pouco da rebeldia do povo de Faraó, às vezes o povo de Deus também. Então, nós tínhamos este móvel que era o mais sagrado de todos os móveis do santuário no lugar santíssimo. Agora, Marilda levantou a mão. Oi, Marilda, fale, querido. Sim. Desculpe eu interromper aí, mas não, pode interromper. Nesse pote aí não era o maná que estava aí dentro do pote? Também, sim, também o maná, exatamente. Nós tínhamos tá. o maná, era o maná, que representava o maná, e esse vaso era também um vaso que representava assim a vontade de Deus para com o povo, a providência de Deus sobre aquilo que o povo precisava em termos de alimento. Né? Tá, obrigada. Agora, gente, vamos passar para os sacrifícios. Né? Vamos voltar a dizer lá para frente, lá para o pátio, nós podemos apresentar aí os sacrifícios. Gente, aumenta um pouquinho, Desia, por favor. Isso. Gente, todas as manhãs e todas as tardes eram sacrificados animais aí, um animalzinho. O animal deveria ser branquinho, sem mancha, sem doenças, sem todo escolhido para o sacrifício. Então, era feito um sacrifício pela manhã e um sacrifício à tarde. Isso chamava, então, de sacrifício diário ou sacrifício contínuo. Ou seja, mesmo se ninguém trouxesse um animalzinho para ser imolado, o sacerdote fazia o sacrifício cada manhã às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Era o horário dos sacrifícios. Agora, por que se fazia esse sacrifício se ninguém vinha ao santuário? Né? Era feito porque havia muitas pessoas que não tinham os animaizinhos em casa para poder trazer, muitas pessoas pobres. Havia outros que estavam em outros lugares. Então, era um sacrifício que Deus pedia que o sacerdote fizesse para o povo. Então, era imolado um animalzinho pela manhã e era imolado um animalzinho à tarde. Eram os sacrifícios diários, ou também chamados de sacrifícios contínuos. Mesmo que não houvesse ninguém para fazer o animalzinho, esses sacrifícios eram feitos toda manhã e toda tarde. Agora, se alguém em todo o acampamento praticasse um pecado assim um pecado mais grave, ele então reconhecia o pecado, ele se arrependia do pecado e confessava o pecado, ele arranjava um animalzinho, pode ser uma rolinha,
podia ser um casal de pombos, podia ser um carneirinho, um cabritinho, ou mesmo uma ovelha, né? Ele trazia esse animalzinho para ser sacrificado para perdão do seu pecado. Em Hebreus 9, 22, nós temos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, o animalzinho era trazido, era colocado em frente ao holocausto, o sacerdote vinha, chegava perto dele, né? E o pecador colocava as suas mãos na cabeça do animalzinho, reconhecia o seu pecado, se arrependia do pecado, confessava o pecado, e então às vezes o próprio pecador imolava o cordeirinho, ou então o sacerdote, né? Então, esse ato de imolar o cordeirinho, o sangue, parte do sangue desse animalzinho, era coletado numa tigela, era entregue a um outro sacerdote, né? E esse sangue ele era levado para o lugar santo do santuário. E ali, numa atitude de máxima reverência, o sacerdote, né, apanhava um pouco do sangue na ponta dos seus dedos e espargia na cortina do santuário. Isso significava o seguinte, que o pecado do pecador havia passado para o animalzinho e o sangue do animalzinho era jogado, então, algumas gotas na cortina, significando que ele estava perdoado do seu pecado, mas que o pecado dele continuava no santuário, continuava ali no santuário. Era por isso que, ao longo de um ano inteiro, as pessoas traziam os animaizinhos e o sacerdote salpicava o sangue na cortina do santuário. Aquela cortina, aquele santuário ia se tornando impuro, né? Então era necessário, uma vez por ano, fazer a purificação do santuário. Essa purificação do santuário apontava naturalmente para Cristo. Aliás, tudo no santuário apontava para o sacrifício de Cristo, que seu sangue seria vertido séculos mais tarde. Então, gente, esse cordeirinho que era morto, ele era morto para demonstrar ao pecador que sem derramamento do sangue que seria derramado por Cristo lá no Calvário, não podia haver perdão de pecados. Isso nós concluímos, portanto, que é apenas o sangue de Cristo derramado na cruz é que nos livra do pecado, né? Nós, então, estamos declarando aqui que é apenas o sangue derramado de Cristo que nos tira o pecado, que nos limpa do pecado, que nos limpa da iniquidade. Veja que o sangue de Cristo não salva. O sangue do animalzinho e o sangue de Cristo apenas nos liberta dos nossos pecados. O que salva, na realidade, é a morte de Cristo e a sua expiação na cruz, que nos dá a graça e nos dá a salvação. O mesmo ocorria aqui no santuário. Quando o sangue era derramado, que era espargido na cortina, né, o pecador se sentia aliviado do seu pecado, perdoado do seu pecado. Agora vocês imaginem, ao longo de um ano, quanto pecado era trazido, quanto animalzinho era morto ali no holocausto, e quanto sangue era salpicado ali na cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. É por isso que, uma vez ao ano, o sumo sacerdote devia entrar no lugar santíssimo para finalmente fazer a purificação de todos os pecados que estavam ali durante todo aquele ano. Então, no 10º dia do 7º mês, era o mês de Trístri, ele entrava no lugar santíssimo com toda a humildade, com toda a reverência, com sua alma livre de pecado, para que Deus pudesse finalmente purificar o santuário, purificar todos os pecados do povo durante um ano.
Então, no 10º dia do 7º mês, o santuário era um silêncio, as tendas eram todas muito limpas, né? As crianças muito limpas, tudo, porque iriam ter a presença do Senhor ali naquele acampamento, através da presença do sumo sacerdote. Tudo era arrumado, tudo muito limpo, muito bem organizado, porque a presença do Senhor iria se manifestar finalmente naquele dia para que todo o santuário fosse purificado e o pecado de todo o povo, de todas as 12 tribos, fosse finalmente perdoado. Então havia o preparo do povo. O povo tinha que se dedicar ao Senhor durante uma semana. Tinha que reconhecer o pecado, passar por um processo de justificação de fé, reconhecer o pecado, né? Se arrepender de todos os pecados, porque o 10º dia do 7º mês era um dia santo ao Senhor, e confessar os seus pecados ao Senhor. Se alguém ali tivesse, gente, que não tivesse reconhecido o pecado, não tivesse se arrependido do pecado, que não tivesse confessado, ele era fulminado. Tal a seriedade do 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação. Ora, e o que é a expiação? A expiação é o que Cristo fez na cruz por nós, reconciliando o homem pecador de volta a Deus. A expiação é também, num segundo momento, a retirada da culpa do pecado. Então, nós temos 2 grandes elementos aí na expiação que o sumo sacerdote faria. Ele entraria lá, ele faria a expiação, ele iria reconciliar todas as pessoas das 12 tribos, reconciliar por meio de o sangue de um animal que representava Cristo, reconciliar o homem de volta a Deus. Então, todo o acampamento, todas as pessoas, as crianças, os adultos, os velhos, os jovens, deveriam estar em comunhão com Deus naquele dia, comunhão perfeita. Aí, irmãos, o sumo sacerdote, né, ele era a pessoa que iria fazer esta relação entre Deus e também o povo. Uma semana antes, ele começava a se preparar, ele se mudava para uma área restrita do santuário. Ele colocava vestes especiais, ele buscava o Senhor intensamente. E no dia anterior, ele imolava um novilho, um boizinho jovem, para ele ter perdoado os seus pecados e o da sua família. Veja que até a família dele tinha que estar completamente limpa e perdoada de pecados. Porque, caso contrário, assim, ele pisasse no lugar santíssimo, ele poderia ser fulminado pelo Senhor. Então, no dia anterior, ele imolava esse novilho, né, para oferecer ao Senhor sangue desse novilho em perdão dos seus pecados e em perdão dos pecados da família. Então, chegou o grande dia, o 10º dia do 7º mês. Nesse dia, ele já estava completamente dedicado completamente ao Senhor. Ele iria estar diante da presença e da refulgência de Deus. Se ele não estivesse preparado, ele poderia ser fulminado ali. Então, no dia do 10º dia, a primeira coisa que ele faz, ele vai e pega um braseiro lá do holocausto, pega um braseiro daquele holocausto. Esse braseiro, ele entra no lugar santíssimo. Ele entra no lugar santíssimo. E quando ele entra no lugar santíssimo com esse braseiro, ele deposita as brasas que ele tirou lá do holocausto, e leva para dentro. Não estou ouvindo direito. Santíssimo, e coloca sobre o Israel, Sim? agora sim voltou, o microfone estava baixinho, daí a gente não estava ouvindo. Ah, é? Tá bom. Então, minha gente, Agora, ele apanhava lá do braseiro, lá fora do holocausto,
algumas brasas, e caminhava, passava pelo lugar santo, entrava no lugar santíssimo e depositava parte desse braseiro sobre o propiciatório, que era a presença de Deus. Então ali havia uma fumaça, essa fumaça protegia o sumo sacerdote dele não morrer, né? Então esse braseiro representava a primeira aparição de Deus e sua luz lá no propiciatório. Antes dele pegar esse braseiro, o sacerdote imolava um novilho. Imolava um novilho. Esse novilho servia para a segunda entrada dele lá no lugar santíssimo. Ele pegava o sacerdote que imolava esse novilho, ficava com a tigela de sangue para que o sangue não congelasse, né? Não coagulasse, né? E depois ele saía dessa primeira visita ao Santíssimo, ele saía, levava o braseiro, tinha a presença do Senhor, saía, aí ele pegava esse sangue do novilho que o sacerdote havia imolado e voltava ao lugar santíssimo. E aí ele espargia com seus dedos o sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. E aí, novamente, a presença do Senhor se manifestava com a luz fulgurante para mostrar que Deus estava naquele lugar. E, finalmente, gente, ele saía da segunda vez do lugar santíssimo, voltava lá fora, e aí, gente, 2 bodes eram escolhidos. 2 bodes eram escolhidos. Um bode seria sacrificado ao Senhor, para que sobre esse bode ser descarregado, né, tudo aquilo que era do povo. Esse bode seria o bode que representava Cristo, que derramaria o seu sangue para todo o pecado do povo durante todo aquele ano. Então, era um bode que era sacrificado ao Senhor, e era um outro bode que representava o bode emissário que ia carregar todos os pecados do povo e iria ser lançado lá no deserto. Então, o sumo sacerdote imolava esse primeiro bode ao Senhor. E este sangue, parte desse sangue, ele reverentemente passava pelo lugar santo, entrava no lugar santíssimo e espargia parte desse sangue novamente sobre o propiciatório. E ali, irmãos, então, nessa hora, a presença do Senhor se manifestava de uma forma muito grande, de uma força muito enorme. Deus se manifestava ali e ele, com a manifestação de Deus, aquela luz fulgurante, sabia que os pecados do povo, ao longo de todo aquele ano, estava sendo perdoado e que o santuário estava sendo purificado naquele momento. Então, 3 vezes ele entrava no santuário. A primeira vez, ele entrava para levar alguns braseiros lá do holocausto para depositar sobre o propiciatório. Aí saía a segunda vez, ele pegava o sangue do novilho que o sacerdote havia imolado, levava para a tampa do propiciatório e espargia com a sua mão, com seus dedos, parte do sangue sobre o propiciatório. E finalmente ele saía, ele imolava o bode para sacrifício ao Senhor, que representaria a morte de Cristo séculos depois. E esse bode era imolado e parte do seu sangue, como a parte mais importante de toda essa cerimônia do 10º dia do 7º mês, ele voltava ao lugar santíssimo, aspergia sobre as extremidades do propiciatório e também sobre o propiciatório, e a presença fulgurante de Deus aparecia em forma de luz, uma luz muito viva, e ali significava que o povo havia sido perdoado dos seus pecados. Depois disso, ele voltava, ele saía do lugar santíssimo, ia lá para o pátio onde estava o outro bode.
Ora, esse outro bode era chamado de bode Azazel ou também bode emissário. Todos os pecados do povo, gente, eram colocados simbolicamente sobre esse bode. E alguém levava esse bode bem distante, lá para o deserto. Lá bem longe ele nunca mais voltaria para o acampamento. E lá ele era deixado lá sem água, sem alimento, para morrer, né, com os pecados do povo lá no deserto. O que isso representava? Isso representava, ou vai representar, os 1000 anos que Satanás vai passar aqui na Terra, depois da segunda vinda de Cristo, num deserto tremendo, sem ter a quem tentar. Porque os salvos estarão nos céus, os ímpios estarão mortos, ou seja, só vai haver aqui Satanás e seus anjos, sem ter absolutamente ninguém para. Então, ele vai pensar em tudo que ele fez ao longo desses 6.000 anos contra o povo de Deus. Ele vai ficar num deserto, num abismo, totalmente desamparado, largado à sua própria sorte, assim como aquele bode que era o bode Azazel, o bode emissário, onde o sumo sacerdote lançava todos os seus pecados sobre ele e ele ia finalmente morrer no deserto. Gente, o que isso tudo significa? Significa que a morte do Senhor Jesus na cruz tem 2 estágios, 2 momentos. O primeiro grande momento, desculpa, são 3 momentos. O primeiro grande momento é quando ele verte o seu sangue. A exemplo do animalzinho que morria, que vertia o seu sangue lá no deserto, Cristo aqui vai também derramar o seu sangue para que o pecado do pecador seja extinto. É Cristo que vai fazer a expiação, ou seja, vai reconciliar o homem pecador depois que ele reconhece o seu pecado, depois que ele confessa e se arrepende do pecado, ele reconcilia esse pecador com Deus. Ele tira a culpa do pecado do homem. É o sangue de Cristo que realiza isso por nós. Assim como o sangue do animalzinho realizava isso pelo pecador e confessava os seus pecados sobre a cabeça do animalzinho, né? E o animalzinho recebia toda aquela carga, e o sangue dele era transportado para a cortina. O segundo estágio na cruz é a morte de Cristo. A morte de Cristo é que vai finalmente salvar o pecador arrependido. Salvar o pecador que reconheceu o pecado, se arrependeu e confessou o pecado. É a morte de Cristo que salva, trazendo graça, trazendo a expiação e trazendo salvação. E o terceiro e último estágio, quando Cristo morreu, essa cortina do santuário que estava lá no templo, que era agora o templo de Herodes, nós tivemos o santuário terrestre, depois tivemos o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, e depois tivemos a reconstrução dele e o templo de Herodes. Quando Cristo morre fora dos muros de Jerusalém, aquela cortina do templo lá de Herodes, o templo que era o templo do Senhor, ela se rasga de alto a baixo. Significando o quê? Significando que todo esse sacrifício de animais, todo esse sacrifício de leis cerimoniais, todo esse sacrifício que houve desde Moisés até Cristo, tudo isso acabou. Eram as leis cerimoniais que se acabaram com a morte de Cristo. Quando Cristo morre, toda essa parte sacrificial termina, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem para derramar o seu sangue, para perdão dos pecados, e vem para morrer pela nossa graça, para graça e salvação. Então a cortina se rasga, eliminando toda a parte sacrificial, mas mantendo a lei dos 10 mandamentos do Senhor, que é a caracterização, que é o emblema do seu caráter. Então, na cruz, tudo isso é cumprido. Todo aquele sacrifício do deserto, passando por Salomão, passando pelo tempo de Herodes, tudo isso é terminado com a morte de Cristo. É por isso que nós dizemos que na cruz
terminou todo aquele processo das leis cerimoniais. Fica apenas a lei moral do Senhor para ser cumprida. Assim, nós temos o sacrifício de Cristo, a cruz, como o emblema do arrependimento do homem, o emblema da, da resolução do pecado do homem e o emblema da salvação do homem pela morte. Ora, quando Daniel diz até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, ele não está se referindo ao santuário terrestre, porque esse santuário terrestre ele era purificado todo ano através do trabalho do sumo sacerdote, como vimos aqui, e do trabalho lá no lugar santíssimo, era purificado. Mas esse santuário terrestre foi simplesmente destruído pelos romanos no ano 70. No ano 70 não havia mais santuário. Tudo se acabou. O templo de Deus foi destruído. Então, Daniel só podia estar falando do santuário celestial, que depois de 2.300 anos, esse santuário iria ser purificado, como fora purificado o santuário terrestre todo ano. Ora, o que concluímos agora, unindo essas duas partes que estudamos, 2.300 anos, e o que estamos estudando agora? É que, ao longo de 2.300 anos, que termina em 1844, como vimos várias vezes aqui, começa em 457, lá no outono de 457, e termina no outono de 1844, quando Guilherme Miller achava que Cristo viria, ele pensava que a purificação do santuário era a purificação da terra, do fogo, e que Cristo viria, mas era a purificação do santuário celestial. Que purificação é essa? Ora, assim como no santuário terrestre havia a cortina que estava impregnada de pecados, de impureza, e precisava ser purificada, no céu também existem os nossos pecados escritos lá no livro da morte, também chamado o livro da iniquidade. Todos os nossos pecados estão escritos nesse livro. Assim como todas as nossas ações boas estão escritas no livro das memórias. Assim como no dia que batizamos, nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, no céu, gente, estão escritos os nossos pecados. E quando Daniel diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, é para que haja um processo de purificação do santuário celestial. De que forma? Cristo começou, lá no ano de 1844, a examinar esses livros. Ele sai do lugar santo, onde ele havia entrado quando ele ressuscitou, quando ele foi assunto ao céu, ele entrou no lugar santo, na função de sacerdote para interceder. Em 1844, ele sai do lugar santo, entra no lugar santíssimo, com a função de sumo sacerdote para interceder por nós, para mediar por nós junto a Deus e para ser o nosso advogado junto a Deus. É o que ele está fazendo hoje. É o trabalho do sumo sacerdote lá no deserto, que intercedia para que Deus perdoasse o pecado do povo. Hoje, o trabalho de Cristo é também de interceder, mediar e advogar por nós que somos pecadores, junto a Deus Pai, para que Ele nos perdoe. Portanto, o trabalho de Cristo hoje está purificando o santuário. De que forma? Ele está analisando os livros o livro da iniquidade, onde estão escritos os nossos pecados, e quando aparece o nome de alguém, ele está comparando para ver se existe pecados ali e se eles foram perdoados, se eles foram arrependidos. Então, nós temos hoje a chance, minha gente, de nos arrepender dos pecados para que eles sejam não apagados, para que eles sejam bloqueados naquele livro das iniquidades. O que eu estou tentando dizer? Todo o meu pecado está escrito lá. E se eu estiver com o meu livro da iniquidade, no meu nome, um monte enorme de pecados,
e no meu livro de memórias um pequeno número de coisas boas, eu, na hora que estiver passando, eu não estarei apto para a salvação. Porém, eu tenho ainda o tempo da graça. Deus ainda me dá o tempo de graça para eu passar pelo processo de justificação pela fé, que é reconhecer o meu pecado, se arrepender do meu pecado, me arrepender do meu pecado e confessar o meu pecado. Quando isso acontece, gente, então o meu pecado é bloqueado. Ele não sai de lá ainda, mas ele está bloqueado, assim como o pecado ficava um ano lá na cortina do santuário. Meu pecado, apesar de perdoado, ele não sai ainda lá do livro da iniquidade. Vocês podem perguntar por que ele não sai. Ele não sai, gente, porque quando nós formos levados para o céu, pastor Luiz Gonçalves disse que nós teremos 3 surpresas. A primeira é de nós estarmos lá. A segunda, de vermos que alguém que achávamos que não iria estar lá, está. E outra, de vermos que alguém que jamais, que não estaria lá, e está lá. Então, vai haver muitas dúvidas. As pessoas vão querer perguntar junto aos anjos que fazem esse processo. O senhor White fala isso lá no Desejo das Nações. Por que fulano de tal não está aqui, se era um homem de Deus, um homem que fazia? Então, ele tem que ter lá o registro para poder comprovar, tanto que se chama o juízo de comprovação, comprovar por que aquela pessoa não alcançou os céus. Está tudo escrito ali. Muito embora uma pessoa que seja boa, uma pessoa da igreja, uma pessoa que faz isso, mas não está no céu por causa de pecados, que não se arrependeu, não confessou e não reconheceu que pecou. Então, esses registros estarão lá por muito tempo, desculpa, por um pouco de tempo. Mas depois, tudo isso vai acabar e nós vamos viver uma vida sem preocupações, com tudo esclarecido na justiça de Deus. Então, minha gente, o fim de tudo isso é que os livros existem para que haja uma purificação do santuário celestial, assim como Daniel falou. Cristo hoje trabalha nestes livros para poder fazer com que esses livros sejam a prova daqueles que lá estarão e a prova daqueles que lá não estarão. Depois de tudo isso, tudo vai, quando todo mundo estiver satisfeito com a justiça de Cristo, então isso vai acabar e não teremos mais nenhuma lembrança daquilo que se passou. Então, esta é a doutrina do santuário, naturalmente não completa como deveria, mas tem os pontos principais do trabalho no santuário, como ele foi elaborado, como ele foi dirigido e como ele foi gerenciado pelos sacerdotes e pelos sumos sacerdotes, apontando para o sacrifício de Cristo há mais de 2000 anos atrás para reconciliar o homem. Agora, se tivermos aí algumas perguntas, algumas modificações, né, por exemplo, alguém já levantou a mão ali, não sei quem é. É Ida, pode falar, Ida. Que ligar o microfone. Certo, pronto. Porque de 8 horas eu tenho um compromisso, sabe, certinho, é um curso que eu estou fazendo, é de 8 às 9. Então, viu? Pode ir, querido, pode ir, tá bom? Não, foi muito bom, viu? Deu tempo para acabar aqui a mensagem, exatamente, né? Já estou atrasado um pouquinho, mas foi muito bom, muito salutar, amei, viu? Deus Amém. abençoe todos esse curso. Bom, obrigada. Então, gente, nós vimos isso lá. Essa é a doutrina do santuário que somente a igreja adventista prega. As outras igrejas não aceitam, as outras igrejas não pregam isso, não acham que isso não existe, acham que o juízo investigativo não está ocorrendo, acham que tudo aquilo que foi lá no deserto é coisa do passado, mas existe para que nós saibamos que isso existe, né? Ô, Jô, pode falar. Boa noite a todos. Ei, Jô, tudo bom, querido? Bom, grande, tudo bom? Eu queria comentar um pouquinho também sobre o santuário. Ele como você falou, né? Isso daí é uma passagem superficial, mas o santuário ele é
tem que ser um estudo muito profundo, porque foi a partir daí que Daniel e o Miller, né? O Isso. Miller percebeu e chegou até aquela volta que ele achava que seria a volta de Jesus, né? Que na verdade ainda não era, e que dali até desperta também, quando a gente vai se aprofundando, a gente chega na parábola das virgens, das 10 virgens, e ela vai falar, e esse assunto do santuário, ele é muito importante para a gente entender um pouco mais da Bíblia. Muito interessante mesmo. E essa explanação que tu deste aí foi muito boa mesmo. É porque o santuário, viu, Jô, é algo que ocorreu, é algo que está ocorrendo no céu. Como você falou, você bem falou, o Guilherme Miller achou que a purificação do santuário seria a purificação da terra pelo fogo, né? E a vinda de Cristo. Mas, infelizmente, ele errou. A purificação do santuário era a purificação do início, como diz lá em Daniel 7:10, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, é o que está ocorrendo hoje no céu. Pois está sendo ocorrendo uma purificação no céu. E quando você quanto mais você estuda, mais se aprofunda, aí você percebe que, por causa disso, houve o desapontamento. E quando houve o desapontamento, muitas pessoas deixaram de seguir o caminho, o estudo, né? E aí começa... 50 mil pessoas. Pois é, só na época foram mais de 50 mil pessoas que deixaram de seguir. Muitos se desapontaram, né? Mas os que ficaram se fortaleceram na fé e se aprofundaram no estudo, que culminou também, culminou não, porque nunca termina, mas nos trouxe até a formação da Igreja Adventista, e que como você falou, é a única igreja que estuda essa parte da Bíblia. As outras igrejas não dão a importância devida ao santuário. Veja que quando o Guilherme Miller, quando houve o primeiro desapontamento, em 1843, em março, e depois o segundo, em outubro de 1843, eles ficaram desalentados, né? Eles ficaram sem rumo, eles oraram muito, e eles oravam, não é como nós oramos hoje, não. Nós hoje oramos de cabeça para baixo, né? Eles oravam de cabeça para cima, de mãos para cima, invocando o Espírito do Senhor para que eles compreendessem aquele erro. Aí foi quando o Hiram Edson, andando pelo milharal, ele teve uma visão e viu Cristo saindo do lugar santo e entrando no lugar santíssimo. Aí eles compreenderam que era o início de um juízo que Cristo ia fazer no lugar santíssimo. Não era a vinda de Cristo. E aí, como você falou, a igreja se reorganizou e em 1863 foi fundada a Igreja Adventista com todas essas doutrinas que temos aí. Agora, hoje, minha gente, nos chamam de seita, né? Agora, o Adventismo, o que é uma seita? Uma seita é uma igreja que prega coisas contra a Bíblia. Isso aqui é uma seita. Agora, nós pregamos tudo dentro da Bíblia. Agora, como nós temos a doutrina do santuário, viu, Ju? Temos a doutrina do santuário, temos a doutrina do decreto dominical, Apocalipse 13, 15 a 17. Temos a doutrina do sábado. Temos a doutrina do milênio, que as outras igrejas não pregam. Aí eles dizem que nós somos seitas porque nós pregamos coisas que eles não pregam. E eles também... Mas nós estamos pregando coisas que estão na Bíblia, né? E eles também eles falam contra a Igreja Adventista que nós somos... por isso eles chamam também de seita, por causa
Ellen White, que temos a profetisa e que a nossa carta magna, né? A nossa que deveria ser a Bíblia, não é. O nosso estudo sempre é baseado na doutrina da Ellen White. E aí não eles é. dizem assim, Ellen White é uma luz menor. Ela apenas explica. Porque, gente, a Bíblia traz por exemplo, traz uma parábola, traz uma história, e a senhora White amplia essa história para nós, através do Espírito Santo que deu. Ela não é a Bíblia, ela não é a Bíblia, ela não é a nossa líder de Bíblia. O nosso livro é a Bíblia. Ela é apenas uma parte que explana um pouquinho melhor aquilo que às vezes nós não. A Bíblia dá apenas um resumo. A Bíblia traz 3, 4 versículos e ela põe num capítulo. Ou seja, isso não é heresia, isso não é. Enfim, não há como você colocar na mente das pessoas. Quem luta muito com isso é o Rodrigo Silva, o Luiz Gonçalves, eles lutam muito contra isso. Mas eles nos têm como uma seita, porque nós temos doutrinas que eles não pregam. Doutrina do santuário, doutrina do decreto dominical, doutrina do sábado, né? Doutrina do milênio. Eles não pregam isso. É por isso que eles acham que nós somos seita, mas nós estamos pregando exatamente o que a Bíblia traz, o que vai se realizar. O quarto mandamento que nenhuma igreja segue, né? Exatamente. Viu, gente? Mas é um estudo interessante, porque tudo isso converge, aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Né? Tudo que o santuário terrestre fazia, Cristo vai fazer nos seus dias. Israel, a Desirê está com a mão levantada para falar. Opa, é verdade. Agora que eu falo, Desirê. Não estou deixando ele terminar também. Não, eu só ia falar que essa questão do santuário, quando a gente começa, você vai lendo a Bíblia de capa a capa, quando você passa, né, do Antigo Testamento para o Novo, você vai entendendo, por causa da doutrina do santuário, você vai entendendo por que Jesus não veio e falou, olha, esqueçam tudo que foi feito, e aquilo só serve para os judeus, né? Isso agora para os gentios, é o trabalho que vocês vão fazer, né, com Paulo, enfim, tudo mais. Porque se fosse assim, Jesus teria falado, e na verdade você só vai entender a Bíblia quando você entende que ela é uma coisa só, né? Quando eu cheguei na época que eu era presbiteriana, me disseram assim, olha, isso aqui, porque liam muito o Novo Testamento, só o Novo Testamento. E eu já tinha lido, eu era adolescente, mas eu já tinha lido o Antigo Testamento, né? Uma boa parte, daí, não, uma pequena parte, mas eu dizia assim, mas não fala disso, né? E daí eles me falaram assim, não, mas isso é para os judeus. Isso é do passado, era para os judeus e acabou. Fica uma coisa assim, é claro que é muito importante, mas para você entender todo o processo, né? Para você entender toda a nossa vida, o que a gente está fazendo nessa terra, o que Jesus veio fazer, por que ele veio entre os judeus, por que ele era judeu, por que tem todas essas doutrinas. É só você entendendo a doutrina do santuário, você vê a linha, né? Você vê o começo, você vê o meio, vê o fim. Você não vê 2 livros diferentes, né? Ou duas partes diferentes que não se conectam. Por isso que fica aquela coisa esquizofrênica de que Deus no passado era um Deus mau, rígido demais, e Jesus é só amor, porque você desconecta as coisas e aí você interpreta do jeito que você quiser, mas quando você entende que tem um começo, meio e fim, e que tudo está conectado, inclusive Apocalipse está com Gênesis, aí você consegue entender toda a coisa maravilhosa que foi essa criação desse mundo e o próprio sacrifício de Jesus. Para você entender o Novo Testamento, você tem que ler o Antigo e assimilar a beleza disso, né? Muito bom seu comentário, né? Pois é, gente, nós estamos aqui num processo de aprendizado, né? Eu estudo, aprendo aqui, vocês me ensinam, a gente se aprende, nós vamos trocando ideias e as coisas vão se concretizando cada vez mais. Este é o estudo que Deus quer, este é o que Deus quer que nós analisemos na sua palavra. Nós vamos estudar a palavra, né, para que possamos ter nela a vida eterna.
somente pelo estudo da palavra é que teremos a vida eterna. Né? Isso já está lá em João 5,32, para nós estudarmos e irmos aqui trazendo o melhor de conhecimentos para nós. Quanto mais sabemos, mais nós vamos estar perto do Senhor. Tá? Algum outro comentário aí que alguém queira? Né? Marta chegou agora há pouco, né, Marta? Martinha está aí. Pois é, minha gente. Nós sou muito grato a vocês de terem estado aqui conosco. Na próxima semana, nós vamos estudar a lei e a restauração. Vamos dar uma lida lá na lei da restauração. Isso é um tema bem interessante. E no dia 13, nós não teremos estudo, porque é o carnaval. Eu devo estar viajando com a Rosemary, possivelmente. Nós vamos passar uma semana fora. E este ano foi um ano muito sério, 23 para ela. Né? Tá bem, minha gente? Tá bem. Uma boa noite a todos. Fiquemos no Senhor e vamos orar, né? Vamos orar. Amém. Amém. Senhor, nós te somos gratos, meu Deus, porque tu nos dás a tua palavra para ser o esteio da nossa existência. Obrigado pelo estudo do santuário. Obrigado porque Cristo derramou seu sangue por nós no Calvário para nos dar a libertação do pecado. Obrigado pela morte do Senhor Jesus para nos dar a salvação. Obrigado pelo céu que tu nos ofereces, se andarmos contigo nessa vida. Ajuda-nos a reconhecer o teu grande amor por nós. Ajuda-nos a reconhecer o nosso pecado, nos arrepender do pecado e confessar o nosso pecado para que tenhamos o processo da justificação em nossa vida. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Desenho, você faz um printzinho aí, faz um printzinho para nós. Já fiz. Tá bom. Pois eu mando. Obrigada, Ei, gente. Severino, apareceu, hein, Severino? Tudo bom? Deus te abençoe. Viu? Abençoe vocês Uma boa também. noite a todos. Estaremos de volta na terça-feira que vem. Tá bem? Boa noite. Deus seja louvado. Uma boa Amém. noite. Amém.